Esse vídeo é uma continuação. Se você não viu a parte 1, eu recomendo fortemente assistir antes dessa. O link está na descrição. Boas-vindas ao Indiana Joaonês, o quadro onde eu falo de indies, e dessa vez eu continuo a caça ao tesouro pela Gamescom Latam e o Big Festival em busca de preencher a lista de itens que eu procurava no evento. No meu primeiro dia eu já encontrei essas 13 coisas que estão aparecendo aí na tela. Agora, rumo ao segundo e último dia. Lembrando, link para todos os jogos na descrição, e além disso, as entrevistas com esse pessoal todo vão ser mostradas na íntegra num vídeo futuro só para isso. Aqui são versões encurtadas delas. Enfim, o primeiro jogo que eu vi hoje é o Shield Strike. Meu nome é Lucas, estou representando a Stadler Studio hoje. Estamos aqui com o Shield Strike, tá? É um jogo plataforma fighter, né? Basicamente a mecânica do jogo é o escudo, o core look do jogo. Então o objetivo é você ou eliminar o seu oponente, ou jogar junto com o seu amigo e eliminar hordas e hordas e bosses de diferentes tipos, né? O objetivo é você pegar ângulos em que o escudo vai rebatendo nas paredes para poder criar estratégias diferentes e tal, e conseguir eliminar seus oponentes, né? Tacar o escudo como um projétil, além de usar as habilidades próprias dos vários personagens, é uma forma bem promissora de sair na porrada. Eu sei que esse jogo vai trazer umas disputas massa em galera, mas quer saber outra coisa que ele traz? Visual estilo anime. O primeiro item do dia tá na mão. Para quem gosta de um jogo de gerenciamento de armadilhas, no caso, eu testei o Party Demon. Esse daqui é o Party Demon, ele é um Tower Defense Deck Builder. O objetivo do jogo é você defender a festa de aniversário da Lady Zeritiana, que é uma rainha demônio, e ela contratou você, um goblinzinho, para preparar o castelo e as armadilhas para impedir que os humanos cheguem e estraguem a festa dela. Mas você também tem que garantir a segurança dos convidados. Muito bem, interessante. Party Demon atiçou meus instintos estratégicos de Tower Defense. Faz um tempinho que eu não jogo nada assim, se parar pra pensar. Mas eu olhei a lista e pensei, qual dos itens faltantes eu consigo preencher com esse jogo? Sempre tem chance de eu conhecer algum projeto que não se enquadra nos itens. Disso eu vou falar depois. Mas pra esse aqui eu tive uma ideia meio coisada. Uma das magias que eu posso fazer envolve colocar fogo em um lugar. Na sua opinião, isso se qualifica como um lança-chamas? Assim, na prática, né, é fogo de dragão. Dá pra dizer que um dragão é um lança-chamas, né? Então tá bom, isso é tudo que eu precisava saber. Muito obrigado. E assim como no dia 1, com combate por turno, uma mecânica que eu achei que ia ser fácil de localizar, mas não foi tanto assim, é pulo duplo. Porém, o Hopping Bunas Adventure veio ao meu resgate. Esse aqui é o Hopping Bunas Adventure. Ele é um adventure bem fofinho, pixel art. Muito controla aquela momento com ele ali, a Bunas. E nesse jogo só tem uma mecânica. Basicamente você vai interagir com todas as criaturas e objetos do cenário para criar cadeias de pulos, e a cada pulo que tu acerta em sequência, eles vão ficando mais rápidos, te levando cada vez mais distantes. Esse jogo não apenas tem pulo duplo, mas é totalmente focado nisso. Fazer combos de pulos para pegar os itens e atravessar obstáculos nas fases foi bem bacana, além do visual fofinho e da história engraçadinha. A próxima categoria que eu procurava era Souls-like, um gênero que não é difícil achar. A Gamescom teve vários, desde alguns bem conhecidos como Nine Souls até o Calum, o nosso assunto da vez. Olha esse visual sensacional. O Calum, ele é um beat'em up Souls-like. Ele se passa em 1500 na costa de São Paulo, mais especificamente em São Vicente, que é onde os portugueses embarcaram pela primeira vez. Você joga como Roni, um personagem indígena que quer defender o seu território e a sua família da invasão colonial. O diferencial do jogo é que ele é inteiramente top-down, preto e branco como os quadrinhos antigos, e a sua HUD ela é super simples. Ela é um círculo que é o seu campo de visão. O seu campo de visão é a sua estamina. A sua estamina é a sua vida. E você só tem um recurso e você precisa gerenciar ele bem o suficiente para não morrer em combate. Meu Deus, eu tô impressionado. Além de eu ter gostado do que eu joguei, um projeto com contexto histórico importante e representatividade indígena é sempre bem-vindo, então o Calum merece meu total apoio. Mas daí eu comecei a chegar num ponto difícil dessa caça. Tava cada vez mais difícil encontrar jogos que atendessem aos itens cada vez mais específicos dessa lista. Então, chegou a hora de jogar sério. Todos os projetos que eu explorei e comentei até então faziam parte da área conhecida como Panorama Brasil, porém esse não era o único lugar do evento que estava trazendo o jogo indie. Ao longo dos vários corredores da Gamescom tinha espaços com diversos outros games de vários países além do Brasil que estavam concorrendo às premiações do Big Festival. A partir desse ponto, no segundo dia de evento, eu passei então a procurar jogos que atendessem a esses itens
em todas essas outras áreas do evento, o que na prática significava muito mais caminhada por todo aquele pavilhão. Mas era isso, os limitadores foram oficialmente removidos. Eu podia usar qualquer jogo do evento para preencher os itens da lista, considerando aquelas duas restrições principais. 1. Tem que ser um jogo que eu ainda não conhecia antes do evento, e 2. Tem que ser indie. Então eu aproveito para fazer menção a Loopip, um jogo muito promissor de plataforma com puzzles e viagem no tempo que eu já conhecia antes na BGS e mostrei nesse vídeo aqui, e o Hellclock, um roguelite brasileiro inspirado em jogos como Diablo e Path of Exile e ambientado na Guerra de Canudos. Eu joguei o demo e achei fantástico, mas como esse jogo já estava no meu radar desde antes do evento, ele não podia ser incluído na caça ao tesouro. Regra é regra. Lá pelas tantas eu encontrei esse jogo Wonder Stars, um RPG estilo anime muito inovador. O jogo tem batalha por turno, mas usando uma mecânica baseada em palavras. Você escolhe uma ação, por exemplo punch para dar soco ou kick para dar chute. Até aí tudo muito básico, mas dá para colocar adjetivos antes dessas ações. Então você pode, por exemplo, escolher fire e punch para dar um soco de fogo, ou super fast special kick, essas coisas. Genial! E pelo que eu vi, você vai destrancando mais palavras para usar conforme a aventura avança. Mas um dos que eu mais estava querendo conhecer desde o primeiro dia era o Plangis. Ele me chamou a atenção por várias razões. Ele tinha uma arte chamativa, com uma personagem carismática, era de plataforma, um dos meus gêneros favoritos, e sempre que eu passava na frente tinha muita gente de olho, e eu queria saber o porquê. Plangis é um jogo de plataforma com elementos Metroidvania. Você vai encontrando vários equipamentos e dispositivos para poder explorar a área. Ele é sobre Bonnie, esse personagem aqui. Legal. É uma encanadora que trabalha com a Companhia de Águas da Bahia, onde ela foi atender um chamado no Centro Histórico de Salvador e encontrou um bueiro misterioso que não estava nos registros. Por acidente, ela porque ansiosa, ela acaba entrando pelo cano e vai parar num complexo com instalações de várias câmaras que estavam desativadas e abandonadas há décadas. O objetivo do jogo é se escapar dali, usando os dispositivos e acessórios como uma encanadora, assim como uma expertise profissional. Ah, não adianta, esse jogo tem muita coisa que eu gosto. Os movimentos eram fluidos e rápidos, e as mecânicas ligavam exploração, plataforma e puzzle de uma forma bem divertida. Foi um que eu queria parar ali e ficar jogando mais vezes. E se eu tivesse tempo, ia ser bom eu fazer exatamente isso mesmo, porque os desenvolvedores estavam fazendo uma disputa de speedrun do jogo. Quem terminasse o jogo mais rápido ganhava uma camiseta com essa arte sensacional. Agora tudo se explica por que tinha tanta gente aglomerada ao redor daquele stand. Além do jogo ser bom, claro. Eu só joguei uma vez, não fiquei entre os melhores, mas pelo menos eu ganhei esse pôster estiloso e esse perler de desentupidor aqui, olha que coisa maneira. Enquanto eu andava por outras redondezas, eu encontrei o Freaked Flea Pit. Só olhando o gameplay sem nenhum contexto não dá pra entender muita coisa, mas tem exploração de masmorra, gameplay de ritmo e até simulador de relacionamento. E se a descrição do jogo diz que tem simulador de relacionamento, mesmo eu não podendo comprovar isso no trecho curto do jogo que estava ali disponível, então eu vou considerar que esse item foi encontrado sim. E agora, vamos pro item final. Sempre que eu encontrava algum jogo que não se enquadrava em nenhum outro item da lista, ou em algum item que já estava preenchido, eu guardava para agora, porque daí eu podia encaixar ele nessa categoria. Preciso escolher um jogo para ser o melhor jogo que não se enquadra nas outras categorias, ou Omji Kinsenok, para encurtar. Eu trouxe dois projetos aqui. O primeiro é o Iwayami, Berço da Névoa. Pessoal fã de survival horror, essa é pra vocês. Conhece a cidade de Paranapiacaba? Não conheço. É uma cidade do interior de São Paulo que é conhecida por baixar uma neblina muito densa. Nossa. Também tem várias lendas, várias histórias de fantasma, coisas macabras. Ficou conhecida como Silent Hill brasileira. Meu Deus, não parece um lugar muito bom pra ir. A gente então olhou para isso e decidiu juntar várias inspirações da cidade com esse gênero de terror retrô. Do Silent Hill, dos primeiros Resident Evil. Sensacional. E assim surgiu a nossa cidade, Iwayami. A nossa protagonista Cynthia, ela gosta de fuçar em blog de terror na internet. Legal. E descobriu sobre a cidade através disso. Comentou com os amigos e eles falaram, vamos lá passear, dar um rolê, que poderia dar errado. Então, né? Olha que espetacular essa vibe de Silent Hill, e quem me conhece sabe que eu adoro o jogo com estética low poly, estilo Play 1 e Nintendo 64. Não só por questão de nostalgia, mas eu acho charmoso mesmo. Iwayami é um jogo pra ficar de olho sim. Mas ainda na vibe de terror eu trago pra vocês um dos jogos mais chamativos que tinha lá, na minha opinião.
os Saboros. Esse é o jogo Saboros, que você controla a galinha Gisele a escapar do abatedouro chamado Saboros. E nele vão ter funcionários tentando te pegar, vão ter outros animais tentando te matar, vão até drones também te perseguindo. E ele é um jogo survival horror, então vai ter momentos que você vai precisar escapar, vai precisar se esconder e também vai precisar resolver puzzles. Jogo cabreiro e de sobrevivência com uma temática toda diferente do que a gente está acostumado. Que ideia baita! Eu joguei lá e tinha até uns elementos de plataforma no meio da exploração, e no demo do jogo eu também pude pegar um pouco da história por trás daquele lugar e os planos que o abatedouro Saboros tinha. Mais wishlist, menos nuggets. Agora eu preciso escolher qual desses dois jogos vai preencher essa categoria Omchikin Senok. Deixa eu ver. Os dois jogos são de um gênero que eu gosto, que é Survival Horror. Os dois jogos pareciam bons pelo pouco contato que eu tive com eles. Os Saboros tinham uma atmosfera bem aterrorizante. Mas o Iwayami também tinha uma vibe cabreira com um estilo visual de bastante apelo para mim. O Iwayami tem uma protagonista feminina interessante. Mas, se parar pra ver, os Saboros também tem uma protagonista feminina interessante. Então... quer saber? A caça ao tesouro é minha, então eu faço o que eu quiser. Os dois jogos vão para esse item da lista. Fechou! E para terminar, os dois itens da lista que eu não consegui preencher. O primeiro foi destruição em massa. Até tinha alguns jogos lá que envolviam destruição, e tinha vários jogos que eram massa, mas nenhum deles eu poderia dizer que tinha destruição em massa, pelo menos dos que eu vi. Tinha alguns jogos aleatórios de estratégia lá, em tempo real, mas eu não parei para olhar, o jogo não me chamou tanta atenção, então talvez ele tenha destruição em massa, mas eu não posso confirmar. Mas o outro item que faltou era bananas. Bananas! Um item tão básico, uma coisa tão simples, como é que não tinha nenhum jogo na Gamescom inteira que não tinha banana? Eu até vi por lá o Monster Meals, outro jogo que eu conhecia de antemão. Um multiplayer culinário onde você prepara comidas bizarras para atender monstros carismáticos. E pelo que eu investiguei, o jogo tem vários alimentos, mas eu não vi nenhum que tinha banana. Oh, banana! Não rolou. Esses itens vão ter que ficar para a próxima. E com isso, eu finalizo a primeiríssima caça ao tesouro aqui do canal. A lista completa com todos os itens que eu consegui preencher tá aí na tela para vocês. Foi alto massa explorar o evento dessa forma, ter contato com tanta gente criativa que criou tantos projetos promissores e ver a reação dessas pessoas quando ficavam sabendo o que eu estava fazendo era sensacional. E o meu objetivo de preencher 20 itens dessa lista foi alcançado. Resultado final da caça ao tesouro? Sucesso! E agora eu quero saber de você. Os próximos eventos que eu cobri vão ser também nesse esquema, então por favor digita aí nos comentários alguma sugestão de item para eu colocar nesse tipo de lista. Fala coisas legais que você gosta de ver em jogos ou itens inusitados para encontrar. Eu vou dar uma boa olhada nessas ideias na hora de montar a próxima caça ao tesouro. Mas por hoje, valeu por assistir e até mais!